Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, né? Acostumado já no nosso podcast. A gente já está aí indo para a terceira edição aqui do Copeiro FC, trazendo mais uma vez a Copa que importa, né? A Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terminou agora a sua primeira fase, né? Fase de grupos. E vamos novamente falar sobre essa competição tão importante, acho que talvez a competição mais importante de seleções este ano, né, no mundo. Comigo, mais uma vez, né, já ganhou a carteirinha do clube Locomotiva Esportiva, Carol Firmino. Saudações, Carol. Saudações! E aí, gente? Mais uma vez aqui participando, gostando muito dessa experiência. Estamos aqui de novo para falar realmente dessa Copa que importa, né, Fábio? A Pois única é. Copa que importa no momento. Você, inclusive, fez o primeiro podcast e foi a sua primeira experiência, né, no podcast. Acho que você E gostou, né? eu gostei. Eu fico um pouco tímida assim, mas depois eu me solto. Já tá até de volta já. Aí a nossa segunda convidada, né, dessa edição, ela que foi a criadora, organizadora do, do blog Ela na Copa, que é um blog muito interessante de se ler, trazendo não apenas o que teoricamente a gente poderia acreditar, né, pelo fato do escrito, né, do título ser Ela na Copa, não se trata apenas dessa Copa Feminina de Futebol. Inclusive ela começou acredito que foi na Copa do Mundo do ano passado, e ela vai falar um pouco mais aqui também do projeto dela. Gabriela Brizotti, prazer aqui contar com você nessa edição. Fala um pouco também sobre o seu projeto aí, o Ela na Copa. Fala, Fábio, tudo bem? Eu sou aqui a Gabriela Brizotti, né, fundadora do blog Ela na Copa. Como você mesmo disse, o blog surgiu lá em ano passado, em 2018, durante a Copa Masculina, e hoje é feito só por mulheres, por isso o nome Ela na Copa. Então são 4 mulheres escrevendo sobre futebol, escrevendo sobre esporte. E para mim é um prazer estar fazendo parte hoje do podcast, né? Como a Carol estreou no último, foi a estreia dela, hoje é a minha estreia com o podcast. Mas estamos aí, vamos ver o que rola, o que acontece. Estou muito feliz por estar aqui. Estamos debutando várias pessoas aqui no podcast. Mais uma vez, né, agradecendo a presença de vocês duas. Já para falar sobre essa Copa do Mundo, gostaria primeiro que a Gabi, que está começando agora aqui, gostaria que você desse um destaque, né, na sua visão do que foi essa primeira fase, né, da Copa do Mundo, não apenas dentro de campo, mas também fora de campo, né? Gostaria que você comentasse a sua visão sobre a repercussão da Copa fora, né, das 4 linhas. Então, na minha opinião, assim, né, como torcedora também, eu percebi que teve como eu posso dizer, muito interesse pela Copa Feminina, coisas que não aconteciam antes, né? Até que Copas anteriores não eram muito faladas, a Copa do Mundo Feminina passava despercebido. Então a gente consegue perceber que as pessoas estão mais interessadas, estão mais focadas quando o assunto é Copa Feminina. Posso dizer até pelo meu blog, né, que quando a gente anunciou que ia fazer a cobertura dessa Copa, teve bastante visualização, a galera comprou bem a ideia, né, então tem bastante like, tem bastante visualização. Também na transmissão ao vivo, né, acho que uma novidade, está passando em rede nacional, é uma grande emissora, acho que isso facilita com que as pessoas comprem o produto, assistam o produto, tanto que no último jogo agora, né, que jogou Brasil e Itália, teve muita visualização, teve muitas pessoas assistindo, se eu não me engano, foi mais de 22 milhões de televisões ligadas no jogo das meninas, então é algo assim que está crescendo muito, eu estou muito feliz por isso. Agora, nas oitavas também, espero que continue assim, por ser mata-mata também, algo mais instigante, querendo ou não. Mas eu acho que a Copa Feminina agora está vindo para quebrar tabus mesmo e mostrar que o futebol também é das mulheres e que nosso espaço também é falando sobre esporte e jogando. Tem a questão da Marta também, que eu acho que mais para frente a gente vai entrar nesse assunto, né? Que ela virou a maior artilheira das Copas, então acho que fora de campo o resultado está sendo bom.
Eu acho que pode melhorar, claro, mas no nível que tá, acho que tá ótimo já. Tá, tipo, tá muito bom. Sim, sem dúvida mesmo. E, Carol, até complementando já o que a Gabi falou, Uhum. eu estava acompanhando o Redação Sport TV, acredito que um dia antes da gravação aqui do podcast, e o Marcelo Barreto até comentou que ele tinha perguntado pro pessoal lá da chefia do Sport TV como é que estava a audiência, né, da Copa do Mundo, e eles falaram que não só nos jogos do Brasil que está tendo audiência, apesar de ser transmitido também pela Globo, mas o Sport TV também teve uma audiência considerada excelente nos jogos dos Estados Unidos, nessa Copa do Mundo. Então isso mostra que não é só Copa do Mundo da seleção brasileira. Tem bastante gente acompanhando aqui no Brasil, né? Sem falar nos outros lugares do mundo. Essa Copa do Mundo, acho que diferentemente de muitas de outras edições, né? Ah, com certeza. Hoje eu passei o dia aqui assistindo Sport TV e estava acompanhando os outros jogos também. E eles comentaram mesmo assim em relação a essa audiência, não só nos jogos do Brasil, e o interesse, né, nas redes sociais também, as pessoas falando muito. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante para não só para a seleção, mas para o futebol feminino no geral. Eu queria destacar um projeto aqui que eu tenho acompanhado, Observatório Mundial Feminino 2019, uma parceria entre a Vert Inteligência Digital, o Dibradoras, né, o canal Dibradoras, e uma plataforma de monitoramento chamada Stiling. Eles têm feito um monitoramento de toda a Copa, com foco na seleção brasileira, mas nos jogos como um todo, mostrando qual o impacto, né, desse evento nas redes sociais. E assim, a plataforma está fantástica, eles mostram desde, sei lá, seguidores no Instagram conseguidos de minuto em minuto, assim, de cada jogadora, até no Twitter, as menções, como tem sido a audiência e tudo mais, tem dados interessantíssimos, assim, e eu acho que as redes sociais são um reflexo, né, do que a gente está acompanhando mesmo. Então, não só as TVs estão ligadas, mas as pessoas estão falando sobre a Copa, né? Aquele reflexo, né, do, das coisas, da modernidade, né? E Exato. agora fazendo parte também, né, do futebol, do crescimento do futebol feminino, né? A gente vê, por exemplo, o Bolt, né, deu um apoio legal para a seleção jamaicana, aqueles é, embaixadores midiáticos, assim, né, das mídias sociais, né, ajudando também, né. Na França a gente teve sucesso na TV, né, local, a Inglaterra também, fiquei sabendo que teve bastante público, né, acompanhando os jogos da seleção inglesa. Só para fazer um pequeno contraponto, até levando em consideração o que a gente falou na primeira edição, Carol, que eu tinha falado dos estádios lá, das cidades que poderiam não ser tão bem escolhidas, né, que eu tinha falado. Eu vi, né, peguei aqui informações de uma matéria da Folha, inclusive, do repórter Lucas Neves, que ele conta que alguns jogos tiveram, apesar de todo esse sucesso, teve alguns jogos que tiveram um público baixo, assim, né, de estádio. E foi, geralmente, na maioria dos casos, foram nas cidades de Rennes, Le Havre, ou Le Havre e Reims, que eram aquelas cidades que eu tinha falado que não estavam entre as 10 maiores da França, né? E não E, e que essa também cultura, né, de e, futebol, a gente é, comentou. e também não tinham equipes na Ligue 1 francesa, por exemplo. Então, tem esse resultado que não foi tão positivo assim nessas cidades, né? Algo que também já era previsto, como eu já tinha falado, inclusive, né? A gente tinha comentado que talvez pudesse, de certa forma, colocar o público em contato, né? Mas não aconteceu como a gente esperava, né? Então, não foi tão Mas Pelo eu menos acho essa. que isso. E eu acho que isso que vocês estão falando é mais uma questão de teste mesmo, né? Às vezes as pessoas não estão muito. Não sabem muito o que é o futebol, não entendem muito, não estão muito no meio, né? Então elas acabam ficando meio receosas, assim, não acompanham muito o torneio. Mas quem sabe numa próxima Copa do Feminino, algum outro torneio, elas já vão estar mais familiarizadas, né? E aí, quem sabe, participam, lotem mais dos estádios. Às vezes não é muito costume, né?
A gente comentou que Sim, teriam pontos positivos ou negativos, né? A gente não sabia o que esperar. Poderia ter essa adesão, né? Por ser algo novo, ou não, justamente pela falta de costume. Mas eu acho que é o que você falou, é uma questão cultural, né? Quem sabe num próximo Mundial ou outro campeonato, não sei, isso possa ter um resultado diferente. E tem ainda a questão de que a França não tem essa divisão correta assim de população entre as cidades, né? Se você pegar Paris e comparar Paris com Lyon, que é a terceira cidade mais populosa, a gente vai ter um quarto da população de Lyon um quarto da população de Paris é a população de Lyon, né? Então tem muita diferença assim com relação à população no país como um todo, né? Mas além disso, né, eles deixaram de fora dessa Copa do Mundo cidades como a gente tinha falado na primeira edição, né? A gente falou de Marseille, de Toulouse, de Nantes, de Estrasburgo e Bordeaux, que estão entre as 10 cidades mais populosas da França. Isso também atrapalhou um pouco na questão do público, né, com relação à presença, né, deles nos estádios da Copa do Mundo. Mas vamos dar sequência aqui, então, no podcast, já falando, né, com relação às disputas, né, dentro de campo. Me chamou a atenção, antes da gente falar dos classificados, me chamou a atenção que dos 36 jogos que tiveram, né, nessa primeira fase, só 3 que tivemos viradas, né, das equipes conseguirem dar a volta por cima na partida. Inclusive uma foi a Austrália contra Contra o a Brasil. gente, né? Como é que Triste. vocês veem? Olha, pior foi complicado, né? Mas comparando até com a última edição da Copa do Mundo, é a mesma diferença, assim. Foram três, em 2015 também foram 3 jogos que tiveram virada dentro desses 36. Então, talvez tenha faltado um pouco de emoção na Copa do Mundo até aqui, com relação a resultados mesmo. Não sei, eu não acho que tenha faltado emoção. Eu acho que assim, o que a gente vê, o que eu percebi é que existem muitas diferenças, né, técnicas principalmente entre as equipes, justamente pela diferença de investimento que cada equipe tem, né? Então, assim, a gente viu equipes com um placar assim bem elástico, né? Jogos com placar bem elástico. E isso, de certa forma, é ruim porque não é um jogo. Não que não seja justo, mas não é equilibrado ali no sentido técnico mesmo. Então, acho que não é nem a questão da emoção que a gente tem que destacar como algo que tenha faltado, assim, mas é o fato de a gente ter, tipo, equipes como Estados Unidos, né? E equipes como a Jamaica ali, muito distantes entre si, por exemplo. Então, acho que não faltou emoção em jogos que a gente teve mais equilíbrio na partida no sentido técnico, eu falo, né? Não no sentido de alguém se destacar ou não. Eu acho que não sei, não acho que tenha faltado emoção, não. Acho que é só um panorama, um reflexo das diferenças, né, de cada equipe mesmo. Eu concordo com o que a Carol falou. Eu acho que também não faltou emoção, o que é diferente, né, da Copa masculina. Acho que é disparidade mesmo de nível técnico, porque você pega os Estados Unidos e uma Tailândia, sabe, é completamente diferente. Estados Unidos, que os Estados Unidos goleou quando jogou contra a Tailândia, né? Pega a Jamaica também, que as meninas não têm apoio nenhum para elas estarem jogando essa Copa, elas tiveram que fazer vaquinhas, sabe, fazer leilão, pedir para associação Bob Marley patrocinar elas para elas estarem na Copa, enquanto pega os Estados Unidos, que tem tipo, tudo do bom, do melhor, tem técnica, tem jogadoras profissionais que vivem disso, né? Então, acho que não faltou emoção, o que faltou mesmo é um nível técnico mesmo, variado. Isso na Copa Masculina a gente não encontra, né? A gente vê as seleções mais nível técnico igual, parecidos, mais ou menos. Mas eu acho que não faltou emoção, mesmo porque se pega uma seleção com um nível técnico mais alto, os jogos foram bons, né? Visto o Brasil e a Austrália também, que eu acho que foi um bom jogo. Infelizmente a gente perdeu, mas teve emoção. No caso da Copa do Mundo de futebol masculino, inclusive as seleções que têm nível menor de investimento, né? No caso, seleções menores, né?
que não se destacam tanto, ainda assim conseguem ter uma igualdade ali, né, dentro de campo, assim, um panorama melhor de jogo, assim, né? A gente consegue ver essas diferenças não são tão grandes, né? Diferente como a gente viu na Copa do Mundo feminino. E até falando desse jogo da Tailândia, se eu não me engano, foi a Tailândia que fez um golzinho, e aí a técnica Isso, comemorou. foi. Então, acho que Foi. até nesses casos, assim, tipo, a emoção rolou forte, né? Tipo, pensar ali que um gol ali diante de toda falta de investimento, diante de todas as dificuldades ali, trouxe uma emoção ali, né, pra gente que estava assistindo e com certeza para elas que estavam ali jogando. Lembrou um pouco como foi aquele gol do Tahiti na Copa das Confederações aqui no Brasil, né? Eles fizeram um Exatamente. gol, teve uma festa enorme no estádio. E o jogo terminou o quê? Um 6-1 também, mais ou menos assim. Então. A emoção de você estar numa Copa do Mundo, até né, para uma equipe com um país tão. Provavelmente investimento do, da Tailândia é até menor do que do Brasil aqui para o futebol feminino. Acho que é até uma conquista maior, né? Esse gol. E eu acho que essas seleções pequenas também, que não tem tanta tradição, acabam cativando mais torcedor no estádio, né? O torcedor vai torcer para que eles marquem gol, vai torcer para querer que, sei lá, às vezes ganhe. Então acaba gerando uma emoção maior e traz uma torcida maior para esses países, né? É muito engraçado isso, né? Eu não sei se é só aqui no Brasil, se acontece em outros lugares do mundo, mas a gente tem essa tendência mesmo de torcer pelo mais fraco, né? De torcer pela consagração ali daquele que viveu mais dificuldades, assim. Essas histórias são legais, que quando acontece. Então é, é muito legal de ver. É um capítulo à parte, né? Nas Copas do Mundo ter essas histórias de seleções não tão boas quanto as outras, que consegue algo que seria normal, né? O comum para outras, que viram uma festa enorme. Mas dando sequência, né, no podcast, para a gente não se se alongar um pouco mais do que a gente já está alongando, vamos falar aí dos classificados, né, de cada grupo, começando no grupo A, que teve a França dominante, né, uma das favoritas para conquistar essa Copa do Mundo. A anfitriã terminou em primeiro lugar com 9 pontos, seguido da Noruega com 6 e a Nigéria com 3. Acho que foi um resultado final esperado, vocês acham? Acho que sim, a gente já esperava que a França ia se destacar pelo fator casa, né? E realmente se destacou. E eu acho que os outros já eram esperados também, mas eu acho que não teve muita surpresa nesse sentido, não. Ah, eu também acho que não teve surpresa. Acho que a França era quem a gente mais esperava. A Noruega depois, né? A Nigéria acho que pode talvez vir como uma surpresa, assim, mas é algo que a gente já esperava mesmo. A França e a Noruega eram praticamente classificadas assim que começou a competição. Pois é, e no grupo B, a Alemanha também terminou com 9 pontos, primeiro lugar, seguido da Espanha com 4 e a China também com 4 pontos, mas a Espanha levou a melhor no saldo de gols, um gol a mais do que a China e ficou com a segunda posição. É algo parecido até com o que a gente vai ver no grupo do Brasil, né, esse empate. No caso do Brasil foi triplo, então. A Alemanha, mais uma vez, né, garantindo com tranquilidade, né, a classificação. Eu acho que a surpresa aí foi a Espanha, que a gente até comentou, né? Que essa Espanha estava bem longe de ser a Espanha do futebol masculino, né? Não tinha essa tradição, mas é uma seleção que veio crescendo, vem, né, se destacando. E eu acho que foi a surpresa nesse caso, assim. A gente esperava que pudesse haver uma classificação, mas não ali, né, com tranquilidade. A Alemanha, eu acho que também é uma das grandes seleções, né? Tem tradição, tanto que é a segunda maior campeã da Copa do Mundo Feminina, então acho que a Alemanha também não era nada de surpresa. E a Espanha, é isso que a Carol falou também, concordo bastante com o que ela disse. Eu até gostei um pouco eu acompanhei China e Espanha. Sim, não foi um jogo tão interessante, assim, não teve tantas grandes chances de criadas, assim, mas eu gostei do toque de bola da Espanha, que lembrou um pouco também a escola
espanhola já, né, do futebol masculino, que já está tendo desenvolvimento assim no futebol feminino e já consegue um resultado interessante para a Espanha aí na segunda Copa do Mundo que elas disputam. Indo para o grupo C, aí a gente vai falar do Brasil, né? Que Grupo que eu importa. eu ainda não acredito que o Brasil terminou em terceiro lugar, jogando bem, criando oportunidades a rodo, mas perdendo também muitas chances de gol e terminando na Gente, a gente terceira perdeu muito posição gol, com né? A 6 gente perdeu pontos. muito gol. No jogo ali, tanto no jogo com a Austrália, quanto no jogo com a Itália, a gente perdeu muito gol. Falando do jogo com a Jamaica, foi tranquilo, né? Ali a gente esperava que fosse um Tran- jogo tranquilo, Foi o melhor mas jogo do Brasil, né? foi um jogo foi muito Mas, bom. mas, aí, mas aí tem essa observação, né? Foi um jogo tranquilo, mas se você for ver, o Brasil perdeu muitas chances de gol contra a Muitas Jamaica, chances né? de Dava para ter gol. feito um 5, Exatamente. 6-0 que no final custou Sim. caro, né, pro Brasil. Então, ali, se for pensar dessa forma, né? Eu acho que foi um jogo ótimo, porque a gente teve a volta da Cristiane e a gente contava, né, com esse retorno dela em em alta eficiência, né? E ela mostrou ali que, né, é uma jogadora importantíssima, uma personagem importante dentro da seleção, uma liderança, né, ali do grupo. E falando dessa classificação, eu acho que o Brasil merecia ali um segundo lugar, viu? Ainda mais que a gente teve aquele pênalti, né, no final do jogo contra a Austrália, claramente Escandaloso roubado, pênalti. escandaloso. Foi. Então, concordo com você, Fábio. Assim, a gente jogou bem, apesar de essas chances de gol perdidas. Eu acho que dentro do possível, dentro do que Vadão nos permite, a gente fez a gente fez bons jogos, sim. Eu acho que o jogo contra a Jamaica, assim, foi tipo início, né? Acho que poderia ter feito mais gols também, mas tinha o fator que a Marta também não estava jogando, e a Marta, querendo ou não, é uma jogadora que faz falta na seleção, né? E tanto que depois ela marcou nos outros dois jogos, contra a Austrália e contra a Itália. Mas eu acho que a estreia foi uma boa estreia. A Cristiane mostrou que ela é uma ótima jogadora, que ela merece estar onde ela está. Aí depois contra a Austrália, eu acho que o Brasil estava jogando bem, mas perdeu no meio do caminho. Acho que aí vai minhas críticas pessoais ao Zadão, né? Que eu acho que ele errou nas substituições que ele fez. Mas fazer o que? Já perdeu, né? Foi 3-2. E contra a Itália, acho que foi um jogo muito sofrido, que eu acho que talvez poderia ser um pouco mais fácil. Mas venceu aí por 1-0, né? O gol de pênalti lá, mas tranquilo. E eu acho que a Itália, no grupo em questão, foi a maior surpresa, na minha opinião. Eu achava que a Austrália e o Brasil iam ser as classificadas assim, em primeiro lugar, e a Itália me surpreendeu. A Itália ganhou da Austrália foi meio que um pouco na sorte também, porque foram alguns lances de rara oportunidade que surgiram para a Itália durante o jogo, mas também não tira os méritos, né, da Azzurra. Voltando na questão do nosso jogo com a Itália, né? Eu acho que o que trouxe assim de positivo para a gente nesse jogo foi o destaque de algumas jogadoras que tiveram que assumir ali, né, a bronca com a ausência da Formiga, a ausência da Andressa Alves. Então, eu acho que a Andressinha, tipo, mandou muito bem, né, entrando ali, né, para assumir a bronca. Eu acho que a gente teve também destaque para Tamires também. Então, acho que de fato, assim, o jogo foi sofrido, mas ao mesmo tempo a gente teve essa oportunidade de ver algumas jogadoras ocupando, né, alguns espaços ali que mostrou pra gente que a gente tem, né, potencial para enfrentar essa adversária que vem por aí, né, na França. Pois é, vê um adversário complicado. Eu até perguntar para vocês que eu não entendi direito como que é essa organização aí dos melhores terceiros colocados, né? Porque o Brasil vai enfrentar a França, né? Que foi, acredito que tenha sido
segunda melhor primeira, se você levar em consideração os resultados, né? Em comparação com as outras primeiras colocadas. Isso não é levado em consideração, né, pelo visto. Porque o Brasil foi o O que melhor eu terceiro, se entendi é você que, se você assim, ver. o Brasil, mesmo tendo ficado em terceiro, ainda ficou melhor que alguns segundos colocados. Foi isso que eu entendi. Ele ficou em nono lugar geral. Ah, sim. Então, E a então é França levado em ficou em conta quarto. tudo, né? É, Ah, e a França ficou em No quarto. geral, o Brasil então poderia ter perdido para pegar outra equipe. Brincadeira. acho. Pensando no Brasil ainda, é algo que também me deixa um pouco preocupado, que é essa dependência mesmo da Marta e da Cristiane para fazer gols, né? Porque só as duas que marcaram, apesar de ter uma movimentação muito interessante da Debinha, por exemplo, né? Da Andressinha, até mesmo da Andressa Alves quando ela estava jogando, preocupa um pouco, né? Porque essas outras jogadoras que não marcaram tiveram oportunidade de fazer gol. O próprio Andressa Alves teve pênalti para cobrar e acabaram perdendo, né, essas chances. Até pensando para os próximos anos da seleção, já é uma coisa a se preocupar, né? Eu acho que talvez essas meninas mais jovens estejam um pouco ansiosas ali na finalização, sabe? E eu acho que a Marta e a Cristiane, com essa experiência que elas têm, estejam assumindo, né, essa posição de fazer o gol, lógico, além do fato de serem jogadoras excepcionais e estarem ali para isso. Mas com certeza, eu acho que é uma preocupação. Quem foi que deu a bola na trave contra a Itália? Foi a Debinha? Acho que foi a Debinha, assim, se não me engano, foi ela. Eu acho que ela, assim, ela teve oportunidades ali também, né, perto do gol. Eu acho que o que falta é mais isso mesmo, essa ansiedade, assim, de ser um pouco controlada, né, tipo, de se controlar mais a ansiedade para conseguir finalizar melhor. Porque eu acho que desde o jogo com a Jamaica, o Brasil veio ganhando confiança, mesmo com a derrota para a Austrália. Eu senti que no jogo contra a Itália, ali, ainda que estivesse difícil, o time manteve ali, né, um nível assim bom e eu acho que vai para esse jogo com a França sem poder escolher adversário, lógico, mas ainda assim vai com confiança mesmo. Eu acho que as veteranas, né, Marta, Cristiane, elas puxam mais a responsabilidade para elas mesmas, elas meio que, não, vamos lá, a gente vai puxar a responsabilidade pra gente. Mas eu acho que, tipo, a Andressa Alves era uma que vinha se destacando bastante, poderia até ajudar aí, marcar uns gols. Infelizmente foi cortada da Copa. Mas se você for pegar, por exemplo, outras seleções também, elas também têm dependência de outras jogadoras. Por exemplo, a Itália. Até o jogo lá contra a Jamaica, só 3 jogadoras marcaram gols, que foi até o trio da Juventus. Foi a Girelli, a Bonassé e a Gali. Então, assim, as outras seleções também têm dependência, assim, tipo, só algumas jogadoras marcam gols. E no caso do Brasil, acho que não é diferente, eu acho que as veteranas por responsabilidade mesmo, mas que as novatas estão aí para, tipo, nervosismo, que a Carol falou, acho que conta bastante. Algumas estão fazendo estreia na seleção brasileira, eu acho que isso gera meu Deus do céu, preciso fazer, preciso demonstrar, e elas acabam se atrapalhando, mas eu acho que para o futuro, para a geração, a gente está bem de jogador assim, eu acredito nisso. Acho que então para vocês a questão é elas se desenvolverem, né? Ter experiência, né? Que uma Marta que uma Cristiane tem, né? Eu acho que é uma coisa que vai vindo conforme a experiência aparece, né? A própria Ludmilla mesmo, né? Uhum, É uma menina que sim. tem explosão, que corre pra caramba e rolou um desespero ali, né? Nas finalizações. Acho Uhum. que era para ter saído o gol dela já. E eu acho que falta isso um pouco, essa coisa né, das novatas ganharem experiência. Eu acho que é normal. Lógico que a gente não pode ter essa dependência, né, de Marta, de Cristiane, né, a própria Formiga mesmo ali. Mas eu acho que nesse último jogo, né, com a ausência da Formiga, deu para ver ali, se eu não me engano, foi a Andressinha, né, que entrou para fazer, né, o meio campo ali, substituição dela.
E eu acho que ela mandou super bem. Então, vamos manter Andressinha e Formiga juntas para dar uma ativada ali nesse meio campo que tá precisando. Bom, posso avançar já pro grupo D? Vamos lá. Acho que Depois, pode, vamos lá. acho que depois a gente ainda vai passar com o mata-mata, a gente ainda vai falar um pouquinho mais de Brasil. No grupo D, passaram Inglaterra em primeiro com 9 pontos, Japão em segundo com 4, né? A Argentina, apesar de um empate heróico contra a Escócia, né, no final, na terceira rodada, empatando também com o Japão, mas a Argentina ficou de fora do mata-mata. Era algo que a gente também já tinha comentado na primeira edição, né, Carol? Que a Argentina não é aquela. Tem, não tem um Messi, para assim dizer, né? Porque a Argentina do Eu ia futebol falar também. que a gente pode A nem Argentina do comparar, né? masculino. A A gente tá Argentina do podendo masculino comparar. é. Tá, tá num nível, acho que até abaixo, né? De organização, pelo menos, acho que o feminino Não. tá melhor. Mas aí, em consideração aí os classificados, né? A Inglaterra também é outra favorita, né? Pra brigar, pelo menos contra os Estados Unidos aí pelo título. Ah, sim, com certeza. Acho que a Inglaterra tá ali junto com os Estados Unidos mesmo nesse favoritismo. E a Argentina é uma pena, né? Que depois daquele jogaço, né? Não conseguiram a classificação. A gente podia até falar, ai, né? Tipo, não tem o Messi, mas eu acho que tá dando para falar assim, ai, Messi invejou aquele jogo emocionante, sabe? Porque se for pegar os jogos da Argentina da Copa América, meu Deus. A masculina tá tão desejando a desejar quanto a feminina, tá ligado? Tipo, mas eu Indo aí pro grupo. acho. Não, Pode? pode falar, Pode pode sim. falar. Pode, pode Eu já continuar. vou falar para outro grupo, mas pode continuar sua observação aí desse grupo. Não, não, é só que eu ia lamentar mesmo, porque o jogo, só uma lamentação minha. O jogo da Argentina ontem foi incrível, eu queria que elas classificassem só por isso mesmo. Elas ficaram até, né, até esse último dia de primeira fase, sonhando ainda com uma classificação que seria difícil, né, de acontecer. E no final não aconteceu mesmo, porque no grupo E, a Camarões derrotou a Nova Zelândia com um gol no final que tirou de vez a Argentina da É. Copa. E classificaram aí no grupo E a Holanda com 9 pontos, Canadá com 6, Camarões com 3 e Nova Zelândia ficou de fora com nenhum ponto marcado. Acho que nesse grupo, o grande jogo foi Holanda e Canadá, né, levando em conta o duelo pela primeira posição, né, do grupo, que terminou com vitória holandesa. Né? Foi hoje esse jogo, né? Eu assisti esse jogo e foi um jogo da hora, assim. Até o último momento ali, né? Essa disputa pelo primeiro lugar. Alguns gols É, perdidos também. É, eu até pra Gabi entrar nessa conversa, eu gosto bastante desse trio ofensivo, né, da Holanda, que é formado pela Miedema, qual que é a outra? É a Mertens? Não? É. E a Van de Sanden, né? Isso. Esse trio ofensivo da Holanda eu achei muito interessante, assim, de velocidade, né, de qualidade de jogo, mas também perde bastante gol, né? Então, eu não consegui assistir hoje, né, o jogo da Holanda e Canadá, mas em questão do grupo, no geral, assim, eu acho que Holanda, Canadá eram umas esperadas mesmo. E para mim, a Camarões foi a grande surpresa, assim. Até porque se você for ver no futebol africano, né, no futebol feminino africano, a Nigéria domina, né? Camarões sempre fica escondida por lá, mas conseguiu aí surpreender a Nova Zelândia, né? Nesse final aí. E teve, eu não acredito, eu tava vendo os melhores momentos, né? Que eu tava acompanhando Holanda e Canadá. De repente, com 80 minutos de jogo, a jogadora de Camarões faz um gol contra. Pensei, Então, nossa, acabou. Como é, assim? Camarões Sim, vai ficar de fora por causa de um gol contra. Aí a outra me faz o gol aos 50 minutos do segundo tempo, no chute. A Ona, que fez o gol contra, vai ter que dar o bicho aí para no chute, porque garantiu Camarões na próxima fase da Copa do Mundo, uma ficou classificação muito feliz. heróica da equipe de Camarões. Pro último grupo, né, antes da gente falar do mata-mata, Estados Unidos, que dominou o grupo
F, Ai, gente, Estados Unidos é uma que ofensa, superou né? na última rodada a Suécia, né? Pelo placar mais baixo. É uma O placar mais ofensa, baixo Estados foi Unidos. 2-0, porque antes ganhou do Chile por 3-0 jogando com o time misto, né? Para não falar reserva. E na estreia passou por cima da Tailândia, inapeláveis 13-0, recorde em Copas do Mundo, com 5 gols da Alex Morgan. É. Um show de bola dos Estados Unidos que não parou de fazer gol até a juiz apitar o final do 18, jogo. 18, Estados 18 Unidos terminou com 18 gols marcados em 3 jogos. gols. É, Eu falei, E ofensa. Estados Unidos não tem ninguém. Estados Unidos é a favorita, assim, né? Já chegou sendo favorita, é a maior campeã. Então acho que tem que temer mesmo. Os 13 gols contra a Tailândia, eu já falei antes, mas eu fiquei com dó, assim, basicamente, mas é aquela diferença tática, né? Aquela diferença técnica mesmo, gritante. Mas eu acho que Estados Unidos veio como favorito e está demonstrando o porquê que é favorito, né? Algumas jogadoras chegaram até a falar que o melhor time dessa Copa é os Estados Unidos e o segundo melhor é o reserva dos Estados Unidos. Para você ver um nível da seleção dos Estados Unidos. Vai ser. Já era assim, né? Esperado que os Estados Unidos seria o grande favorito para essa Copa do Mundo. Foi mostrado, né, na fase de grupos que esse time não vai dar sopa pro azar, pelo menos pelo que foi visto até aqui, né? Contra a Suécia, que seria o grande jogo, assim, fizeram um gol com 3 minutos de jogo. Já complicou a situação, né? Quando a Suécia foi para cima, os Estados Unidos já estava defendendo, já estava tranquilo. Estados Unidos e Suécia passaram, né? O Chile ficou até perto da classificação, mas pelo saldo de gols acabou ficando de fora do mata-mata. Sobre esse grupo, né? Como é que vocês veem a Suécia, até por talvez se não tivesse tomado gol no comecinho contra os Estados Unidos, poderia ter feito algo a mais ali que talvez no mata-mata elas possam crescer? Vocês acham que é algo difícil de esperar? Então, que eu acho que a Suécia, ela era a segunda favorita do grupo, né? O jogo com os Estados Unidos foi, acho que, o melhor jogo, assim, tipo, pra se assistir e de qualidade técnica, não igual, né? Porque os Estados Unidos tem pra ninguém, mas razoável ali, mais parecido. E eu acho que agora, na próxima fase, é Suécia e Canadá, né? Eu acho que a Suécia vai vencer o Canadá, eu acho que a Suécia ganhou mais força, acho, né? Então, acho que a Suécia pode ir longe, sim. Carol, você esteve. Mas vamos só. Tô esperando aí você dar continuidade. Olha, eu acho que a Suécia vem como favorita, né, sobre o Canadá mesmo. E eu acho que independentemente desse golzinho aí que sofreu, né, no começo do jogo contra os Estados Unidos, eu acho que o fato de jogar com os Estados Unidos ali já é um teste, né? Assim, para acumular, né, essa confiança, né, para um próximo jogo, né? Sabendo ali que eram as duas mais cotadas ali para se classificar. Eu acho que o fato de jogar contra os Estados Unidos e conseguir fazer um bom jogo, né, já ajuda para a próxima fase. Sim, e até vendo que agora terminou a fase de grupos, né? Agora começa o mata-mata com jogos que tem tudo para ser interessante ou muito bons de se ver, né? Uhum, Começando com Noruega e Austrália, duas seleções com história, né, no futebol feminino. com Tem certeza. tudo. Vai ser o primeiro jogo, né, do mata-mata. Então, não, vai ser o segundo jogo, né? O primeiro jogo vai ser Alemanha e Nigéria, né, que vão estar na outra Meio-dia, chave né? da Copa do Mundo. Isso, meio de meio, é isso. A Alemanha e Nigéria talvez seja o confronto mais disparidade técnica, né? Acho que é o mais distante ali, né, de técnica em relação às duas. Eu acho que a Alemanha, né, lógico, sai na frente aí contra a Nigéria. Acho que não teremos surpresa nesse jogo, não. E com relação a isso até, né, a Alemanha poderia ter sido um adversário do Brasil, né, nessas oitavas de final. Acabou que o Brasil ficou com a França.
Vai encarar a acabou que França. a Alemanha se deu bem, né? Sim, eu A acho que Alemanha se deu bem. o Brasil com certeza vai ser mais pedra no sapato do que a Nigéria, com certeza. E vocês acham que a Alemanha se deu bem e o Brasil se deu mal? Olha, eu acho que não, como eu falei, não dá para escolher adversário, né? E não adianta, tipo, pode ser o time que fosse, o jogo não funcionar, né? Tudo depende do dia. Vai que os Estados Unidos um dia, né, não funciona, já pensou? Eu acho que o maior problema no caso da França é o fator casa, né? A torcida ali, né? A pressão. Elas fizeram uma boa primeira fase, elas querem ganhar em casa. Então, eu acho que não é no sentido de se dar mal, mas eu acho que talvez com a Alemanha nosso jogo se encaixasse melhor. Então, eu acho que a França, com certeza, o fator casa vai influenciar, a torcida vai comparecer em peso, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que contra a Alemanha também não seria um jogo fácil, com certeza seria um jogo mais difícil. Em retrospecto, Brasil e França, as seleções femininas só se enfrentaram uma vez, né, na história, tanto de Jogos Olímpicos como Copa Feminina, e foi um empate em 1-1. Mas então, assim, eu acho que vai, com certeza, a parte técnica vai contar muito. A França, na minha opinião, assim, vem muito forte, a fator casa, mais a técnica, mais a classificação, né? Elas se classificaram melhor que o Brasil. Elas venceram os 3 jogos que disputaram na primeira fase, então acho que a França vem muito forte. O Brasil vai ter que se cuidar e ter o foco ali para quem menos errar vai vencer esse jogo. O Brasil não pode errar, tem que ter muito cuidado com isso. Né? E um problema complicado, né, desse embate aí entre Brasil e França é que o jogo aéreo da França é muito forte, né? E o Brasil já deu provas aí nessa Copa do Mundo que a situação quando a bola sobe dentro da área é complicada, né? A Austrália tomou a virada com praticamente os 3 gols foi em bola alçada na área, ou com alguma sobra ali no cruzamento. O Então próprio jogo da Austrália, é algo o jogo aéreo que também é um jogo forte, né? Semelhante a esse jogo aéreo Aham. da França. O Brasil já tem essa experiência aí de ter encontrado uma equipe forte no jogo aéreo, mas a França o Brasil vai ter que ficar muito de olho nesse esquema, né, nessa estratégia da equipe francesa, que tem uma jogadora a se destacar, né, a Wendy Renard, que é a zagueira, jogadora alta, né, com 1,87 m, boa de cabeça demais quando vai para frente, né? Então, o Brasil vai ter que tomar muito cuidado, principalmente nessa jogo aéreo. Não apenas isso também, porque Espero- a França tem jogadores de qualidade, né? Eu espero que o Vadão coloque a Bárbara para treinar bastante aí jogo aéreo, para ela não espalmar tanto quanto ela espalma, porque senão a gente vai sofrer assim uns 90 minutos. Vão ser difíceis, vai ser tipo coração na boca mesmo. Além desse jogo aéreo, né, a França também tem uma base, né, de atletas que vêm do mesmo time, né, que vem do Lyon, que inclusive é o atual multicampeão europeu. Então, o Brasil tem que ficar de olho também, né, com essas jogadoras que já têm. Elas trabalham, né, dia a dia, né, todos os dias juntas, né, então tem essa experiência, né, de trabalho. Isso com certeza. Elas têm um entrosamento, né? Por virem ali, grande parte delas do Lyon mesmo. São jogadoras experientes, são jogadoras que jogam juntas, né? Então, quando a gente pega a seleção, né, Brasil, um time que não tem jogadoras ali que a gente faz uma preparação não tão boa, não tão longa, né, uma preparação curta ali para a Copa. Então, acho que o fato desse entrosamento, né, do time da França também vai pesar bastante. Deu para ver que a gente tem assim uma pedreira aí, né? A gente tem várias pedras aí para tirar do caminho, assim. Então, a própria treinadora mesmo, né, da França também é muito bem quista, né, por lá, é ex-jogadora, já defendeu a seleção, né, participou da classificação da equipe no Mundial de 2003.
E assim, ela tem uma personalidade forte, uma mentalidade ali de jogo diferente do nosso digníssimo técnico. Então, eu acho que o Vadão vai precisar começar a Uhum. pensar e, sabe, colocar os pauzinhos da cabeça dele para funcionar, porque vai ser um Assim, eu jogo não, de muita técnica mesmo. eu particularmente não confio no Vadão. Eu acho que ele não é um técnico assim, um pulso firme, né? Tenho várias críticas a ele, assim, mas eu concordo com tudo que você falou. Acho que agora é a hora de mostrar mesmo que se ele é um bom técnico, realmente ele tem que mostrar agora, porque nos outros jogos, até nos jogos anteriores da Copa, ele deixou muito a desejar. Eu acho É, que a gente precisa reforçar bastante ali o meio-campo, né? A gente vai ter a volta da Formiga, não é 100% confirmado, mas pelo que eu acompanhei hoje no jornal, ela já está treinando, já parece que o entorse, né, que ela teve, está se recuperando bem, e ela estaria ali garantida para esse jogo. Assim como a Marta jogando, né, os 90 minutos, não saindo ali no segundo tempo. Então, eu acho que ele tem a oportunidade aí, né, depois de ter visto, de ter acontecido essas substituições no último jogo, necessárias por conta de lesão, né, tudo mais, aproveitar ali o que ele tem de melhor, né, das veteranas, o que ele tem de melhor das novatas, e pensar num jogo diferente aí para pegar a França. bom, e além de França e Brasil, a gente vai ter já falado Alemanha e Nigéria, Noruega e Austrália, como a gente já citou. Aí esses dois jogos no dia 22, né? No dia 23, Inglaterra e Camarões, outro jogo também com uma equipe favorita já, né? Acho que vocês nem precisam falar, né? Porque Eu acho que a Inglaterra, se, se, a, se, né, por ter a, se a Nigéria já é. A Nigéria, que é a principal equipe da África, já seria. Não seria páreo para a Alemanha, que dirá de Camarões para a Inglaterra, que a Inglaterra tem quase o mesmo nível assim, da Alemanha, né? Então, Eu já, acho já que só vou. se for uma zica assim, muito grande, for uma grande surpresa. Vai Porque ter é que ter futebol, né? muito. Tudo pode Vai, acontecer, vai mas ter que ter muito VAR para acontecer isso, né? sim. no mesmo dia Brasil e França, Isso. né, às 16 horas. Depois a gente tem ali no dia 24, às 13 horas, Espanha e Estados Unidos. Eu acho que vai ser um bom jogo, assim, de assistir, né? Para ver se a Espanha, como a gente tinha falado, né? Mesmo, né, ali, pensando em técnica mesmo, atrás dos Estados Unidos, mas eu acho que vai ser um jogo legal, assim, para ver né, como a Espanha, diante de uma seleção como os Estados Unidos, se comporta, né? Até uma observação sobre a Espanha que eu esqueci de falar ainda na fase de grupos, que pelo que eu vi da Espanha, assim, já tem muito desse trabalho tático, né, da seleção. Falta ainda algo que vai ser desenvolvido no decorrer, né, do futebol feminino espanhol, que está começando agora também lá. Falta a técnica, né? A tática já tem bastante, falta ainda a qualidade técnica de finalização de jogada, assim. Ainda é uma Espanha crua contra os Estados Unidos que sobra, mas ainda a gente vai poder ver alguma coisa assim com relação à tática da Espanha. A gente tem ali também no dia 24 Suécia e Canadá, né, às 16 horas. Como a gente disse, vai ser um jogo, né, que a Suécia provavelmente vai superar o Canadá. E depois, no dia 25, os dois últimos jogos dessa fase, Itália e China, às 13 horas, e Holanda e Japão, às 16 horas. Aí também acredito, né, que entre Holanda e Japão, eu acredito muito na Holanda, né? E Itália e China, eu acho que a Itália deve se sobressair aí também. Eu acho que as asiáticas não vão ter muita chance perante as europeias, né? As duas caíram numa chave complicada. A China, aquela já foi grande, né? Mas atualmente já não está tendo tão bons resultados. Já o Japão se deu mal aí encarando a Holanda, que vem nessa crescente, né? Desde pouco antes ali da Eurocopa, que ela foi campeã jogando em casa, já vem galgando aí boas posições nesse ranking aí das melhores seleções do mundo. Falando
assim, com relação, já levando em consideração essas vitórias que podem ocorrer, né, nessas oitavas de final, como que vocês veem as quartas de final, a semifinal, o caminho das principais seleções, né? A gente pode ter, por exemplo, um França e Estados Unidos, ou um Estados Unidos e Brasil já nas quartas de final, né? É até interessante ver isso, que pode ser dessa chave aí, né? De França, Brasil, Estados Unidos e Espanha, que pode sair o campeão. A gente só tem pedreira mesmo aí pela frente. A gente pega os Estados Unidos. Se a gente passar pela França, a gente pega os Estados Unidos. Então, assim, a gente está numa chave muito difícil, né? Vai ter que ter muita concentração, foco e disposição aí, né, para passar por esses jogos. Eu acho que se der alguma zica aí, a Espanha passar pelos Estados Unidos, o Brasil passar pela França, aí Brasil e Espanha acho que pode ser até um jogo assim mais tranquilo comparado a Brasil e Estados Unidos, ou até França e Estados Unidos. Mas falando de seleção brasileira, acho que a melhor coisa que poderia acontecer é a Espanha passar os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos passar, vai ser pedreira, vai ser difícil demais. Aí dessas possíveis equipes das quartas de final, quem vocês colocam como concorrentes aí para os Estados Unidos? Tá vendo, né, o chaveamento já dessa Copa do Mundo. Essa é aquela pergunta saideira para acabar com os neurônios. Eu acho que a Suécia ou a Alemanha. Vai ficar. Eu acho que vai ficar entre Suécia e Alemanha aí. E eu acho que eu coloco aí numa. Acho que eu acredito no Estados Unidos e Suécia aí. Entre Suécia e Alemanha, eu também aposto na Suécia. Eu acho que a Suécia é melhor que a Alemanha. Eu já vou cravar aqui que se tiver nas quartas de final França e Estados Unidos, o vencedor sai daí. Vai sair do vencedor de França e Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil tem muito. Pô, não tem tantas chances assim contra a França como teria contra a Alemanha ou outra seleção. Tirando os Estados Unidos, claro. Mas aí, tendo esse França e Estados Unidos nas quartas, eu acho que o campeão sai daí. Vai ser um palco muito legal. Vai ser em Paris o jogo, França e Estados Unidos, se tiver. Nossa, jogaço. Concordo com você, Fábio. Eu acho que vai ser isso aí mesmo. E do outro lado ali vai ter um Itália, eu acredito, não, Itália e Holanda. Eu acho que aí a Holanda vence a Itália nas quartas e avança para a semifinal, né? E aí poderia ter um Holanda e Alemanha, até um Holanda e Suécia, talvez. Seria bem interessante. Só jogão aí, jogaços pra fã do futebol, né? O futebol não tem gênero, né? Então o fã do futebol vai gostar de qualquer maneira desse mata-mata. Ainda mais é mata-mata, né? Mata-mata. Que emocionante. Nossa, até mata-mata de Jokenpô é bom. Bom, é tudo que eu falei, né? Futebol é futebol, tudo é possível, né? Então. Se for levado até a prorrogação, até os pênaltis, é melhor ainda. Nossa. É ruim pro torcedor só, né? Vai dar o torcedor sofre. Eu, no caso, sou uma torcedora sofredora de carteirinha. Sofro até com o Joaquim Então, vai ser sofrido. Bom, então é isso, né? Todos contra os Estados Unidos. Estados Unidos contra a Hamilton. Vamos ver como é que vai terminar nessa Copa do Mundo. Muito provavelmente a gente faça mais uma edição do Copeiro FC, edição Copa do Mundo Feminina de Futebol. Aí na final, quando tudo estiver sido consumado, gostaria de agradecer, né, novamente a Gabriela Brizotti por ceder esse tempo aqui para falar com a gente, para comentar sobre a Copa do Mundo e com certeza mais pra frente aí a gente vai conversar de novo aqui no Copeiro, porque o Ela na Copa também não para, né? Ela na Copa fala muito também de Copas e com certeza vai ter mais pautas aqui que a gente vai se cruzar. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer estar falando sobre Copa Feminina, estar aqui com você. É muito importante, né? Esse espaço aqui para falar sobre isso. E o Ela na Copa não para, realmente. Ela na Copa vai continuar fazendo a cobertura tanto da Copa Feminina, Copa América. A gente está aqui com vocês. Legal. E Carol, mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença. Para você também, né? O convite, as portas da Locomotiva Esportiva estão sempre abertas para você. Obrigada, Fábio, foi um prazer. Obrigada, Gabi, também.
Eu queria só finalizar destacando aqui, a gente acabou se alongando nas discussões dos grupos e não deu o devido destaque para a Marta, né, nessa nossa conversa, e superou, né, o close, e não o close, né, nesse jogo contra a Itália, e se tornou a maior artilheira, né, de todas as Copas, superando a Copa do Mundo masculina, né, e feminina, enfim. Eu acho que a gente tem aí uma boa, um bom momento, né, para mostrar para o mundo mesmo que as mulheres podem sim jogar futebol, podem sim torcer pelo futebol, podem sim entender de futebol. E a gente tem uma rainha aí, né, dentre tantos reis do futebol, né, que são destacados, né, heróis que são falados diariamente, e muitas rainhas esquecidas. A gente tem a maior, né, rainha aí do futebol é brasileira, é uma mulher e é a Marta. Então, acho que assim foi muito emocionante para mim esse momento. Eu estava lá no Museu do Futebol, eu fui para lá essa semana para São Paulo e eu assisti o jogo da Itália, né, de lá, fui ver a exposição que eu tinha comentado no último podcast e tinha uma galera lá, muitas meninas assim, a maioria mulher mesmo ali assistindo o jogo. Foi uma emoção geral assim que tomou conta ali, né, por ser um feito tão importante que merece, né, nossos aplausos e as nossas comemorações. E é isso, estou disponível aí para as nossas próximas conversas, é só me chamar. Legal. Muito obrigado a vocês novamente. A você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado e até a próxima do Copeiro FC.